Oi vlog, eu tô prontinha pra sair pra um aniversário. Agora a gente vai comer comida japonesa. E antes de sair, eu resolvi fazer uma conversa bem rapidinha sobre uma coisa que eu passei o dia inteiro refletindo. Eu vou voltar a trabalhar daqui aproximadamente uma semana e eu estava refletindo muito sobre o fato de que agora a gente tá em um ano novo. Minha expectativa, minha esperança é que a minha relação com o meu trabalho mude completamente. Na verdade, eu tenho tentado repensar minha relação com o trabalho, principalmente depois do ano passado, que foi um ano no qual eu trabalhei bastante e no qual eu só pensei em trabalho. E talvez essa também seja uma das motivações pelas quais eu pensei em criar esse vlog, em desenvolver novos hobbies, como eu mencionei no vídeo anterior. E uma das coisas que eu acho mais legais dessa nova era, dessa nova Maíra, como eu espero, é que momentos como esse, como por exemplo sair num dia comum para comer comida japonesa, pra mim no ano passado eram torturantes, porque era um momento a menos que eu teria para pensar no que eu faria no dia seguinte no trabalho. E eu acho que muitas pessoas já passaram, já experienciaram esse momento da vida. E 2025 pra mim definitivamente foi o ano em que eu fazia só coisa relacionada ao trabalho e é uma coisa que eu quero perder nesse ano. Não tô falando aqui que eu vou deixar completamente de lado, até porque é óbvio que o trabalho é uma parte muito importante da minha vida e deve ser, né, na vida de todas as pessoas, mas não deve ser apenas sobre o trabalho que nossa vida deve girar. Quando a gente tá dentro dessa ideia, dessa ideologia de produtividade, de utilidade, e a gente só consome esse tipo de conteúdo, fica muito mais difícil escapar dessa espiral. E era uma espiral que eu estava presa até o ano passado. Eu, em um determinado momento, nem sabia mais conversar a respeito de outras coisas que não fossem o trabalho ou São Paulo, que é uma coisa bastante presente na minha vida, como vocês bem sabem, eu já mencionei isso. E de agora em diante, a ideia principal é que eu tenha dias mais parecidos com o que eu tive hoje. Hoje eu trabalhei, eu dei 2 aulas, mas eu consegui pensar para além do trabalho. E isso é uma coisa que me satisfaz bastante. Inclusive, eu tive o ímpeto de pegar a câmera e gravar agora que eu tô prontinha pra sair. Definitivamente é uma coisa que eu quero que se instale na minha vida a partir desse ano. E eu tenho certeza que eu vou poder levar vocês. Oi vlog, como estamos? Eu estou bem. Eu estou agora curtindo esses meus últimos dias de férias. Hoje é dia 10 de janeiro, eu volto a trabalhar dia 14. E no meio disso, no intervalo disso, eu tenho o meu ano novo, que é o meu aniversário no dia 12 de janeiro. E que esse ano caiu numa segunda. E tudo bem, porque eu ainda tô de férias. Mas eu acho muito engraçado, porque pra mim eu considero como uma marca especial. É o meu ano novo. Então o ano vira pra todo mundo no dia 1º, mas pra mim só vira no dia 12. E sempre foi assim. Mesmo que esse ano eu esteja um pouco desanimada pra qualquer comemoração. E hoje, daqui a 2 horinhas, eu vou numa pizzaria, num rodízio com a minha família. Vai ser uma coisa bem intimista, só eu e minha família por parte de mãe.
porque a minha família por parte de pai mora em Limeira e infelizmente não estarei com eles. Tem sido muito difícil pra mim viajar por conta dos meus 2 cachorros, porque antes eu tinha um só e meu cachorro é pequeno, então eu conseguia deixá-lo com a minha tia. Mas agora eu tenho 2 e esses 2 às vezes parecem 14, 15, porque a área é muito agitada. O Lenin é bem tranquilo, mas ele é bem raivoso, é um Shih Tzu, eu acho que é comum da raça também. E tem ficado cada vez mais difícil viajar por conta deles. Faz muito tempo que eu não vejo meu pai e nem a família do meu pai. Morro de saudades, mas de qualquer maneira eu preciso sempre me planejar muito bem para conseguir vê-los. E enquanto eu estou aproveitando esses últimos dias de férias, eu também tenho repensado bastante sobre a minha relação com o trabalho. E é muito engraçado pensar nisso, porque é uma coisa que eu já tô trazendo nesse vídeo totalmente, principalmente pensando nessa aproximação com a data de retorno. E eu acho que é bem interessante pensar também no fato de que durante essas férias eu me permiti me sentir entediada. Então, era uma coisa que enquanto eu estou trabalhando eu não consigo fazer, ou no ano passado eu não conseguia. Preciso começar a falar essas coisas no passado, porque como é uma coisa que eu não pretendo dar continuidade esse ano, na maneira como eu estava trabalhando e sentindo como se o meu trabalho fosse o meu lazer, o meu hobby. E tá tudo bem se você ama o seu trabalho, se você considera o seu trabalho o seu hobby, até porque eu passei um ano inteiro fazendo isso, mas eu achei que era importante mencionar sobre essa mudança que eu pretendo ter esse ano, porque foi uma coisa que chamou bastante atenção do Norton e de algumas pessoas que me cercavam. Parecia que no meu momento de interagir socialmente, eu estava fazendo um trabalho e eu me divertia mesmo enquanto eu estava trabalhando. Quando eu penso, faço uma retrospectiva do ano passado, os momentos que eu mais me lembro, de fato, são os momentos onde eu estava no trabalho. E talvez isso seja legal, porque é óbvio que eu não vou deixar de amar o que eu faço e não vou deixar de amar onde eu trabalho ou de ter essa interação que eu tenho com o trabalho e com as pessoas do trabalho, mas é realmente muito importante que eu me lembre que existem pessoas fora desse círculo. Até porque são muitos pratos que a gente sempre precisa carregar, né? E eu falo de modo geral, homens ou mulheres. Acho que talvez dá pra gente fazer esse recorte ainda mais para as mulheres, porque a sociedade traz pesos diferentes para uma mulher que trabalha fora e para uma mulher que trabalha dentro de casa, por exemplo. Ambos dá pra considerar trabalho, mesmo que seja um trabalho de cuidado. São muitos pratos pra gente equilibrar e às vezes um dos pratos fica um pouco desbalanceados nesses pontos que a gente analisa. E obviamente, como eu estava muito centrada no meu trabalho, eu pensava puramente no meu trabalho. E a minha casa, minhas relações familiares, até as minhas amizades, eu acabei deixando um pouco para segundo plano. Eu fui muito mais profissional do que a Maíra Pessoa. E é por isso que eu achei importante fazer essa reflexão logo no início do ano e eu estipulei isso como uma das minhas principais metas. Eu vou voltar a me reconectar comigo mesma, descobrir novas coisas que eu gosto de fazer fora do ambiente de trabalho. Logo quando eu entrei de férias, a primeira coisa que eu fiz, como eu ainda não tinha me desconectado total, não tinha me sentido tão entediada, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi baixar um grande volume de livros que iriam me ajudar no trabalho, que iriam me ajudar no desenvolvimento para os cargos e para as questões que eu preciso abranger dentro do trabalho. E, de certo modo, eu fico feliz que eu abri 2 livros de, sei lá, 16 que eu baixei para fazer essa leitura. No meio tempo, eu li 3 livros por lazer. Então, de certa forma, eu usei as minhas férias para de fato estar de férias, que eu fiz uso do meu tempo para fazer leituras recreativas. E eu não tô dizendo também que essas leituras não me acrescentaram nada, porque as leituras recreativas, elas fazem parte de um processo de se tornar um hobby. Exercitar a leitura nunca é demais. E agora eu tô terminando A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. É um livro muito legal e que eu tenho consumido assim com muita vontade. E isso é muito importante porque eu tava
né, vou trazer de novo essa questão de que na maioria do tempo eu estava scrollando a timeline do Twitter, do Instagram e do TikTok, e dizer pra vocês que eu tenho visto um discurso, uma narrativa de que a leitura, ela precisa ser vista como um hobby, mas que ela precisa ter metas a serem cumpridas. E aí eu fiquei pensando, e isso me deixou bastante pensativa, gente, o que aconteceu com a diversão? Por que a gente não pode mais fazer as coisas só por diversão, né? E essa leitura, ela foi muito divertida, mesmo sendo um clássico. Eu peguei uma edição muito legal, que é essa da Panda Books, e dentro dessa edição a gente tem não só um aparato histórico bem interessante da época, mas a gente também tem comentários muito interessantes da editora. E eu tô amando. Eu trago uma review quando eu de fato terminar. Talvez eu termine antes mesmo de subir esse vídeo, e aí eu já posso trazer uma review. Mas a história é da Hester Prynne, que ela era uma mulher casada. Ela morava em uma região de Massachusetts, e ali ela estava casada sem o marido no vilarejo. E aí ela aparece grávida do clérigo. Enfim, dentro de toda essa narrativa, a gente tem a Hester sendo julgada pelas pessoas da época, então pelos governantes, pela igreja, pelas pessoas do convívio social, e não é só ela que é julgada, mas também a filha, que é fruto desse adultério. E como uma punição, uma penitência, a Hester tem que usar na roupa dela um A em letra escarlate em todos os vestidos, em todas as vestimentas que ela fizer uso. O clérigo, ele não é uma pessoa que é conhecida como o pai da Pearl, que é a filha da Hester. E o fato de que o clérigo não é uma pessoa conhecida como o pai da Pearl faz com que o marido da Hester volte de onde ele estava e tente descobrir de todos os modos quem é o pai da criança. Eu ainda não terminei, mas eu já tenho um amor enorme por esse livro, porque é realmente um livro muito, muito legal de ser lido, mesmo sendo um clássico, que normalmente clássicos são mais densos. Eu tô sentindo que é um livro bem divertido, até pela maneira como o Nathaniel conta a história. E ele tem uma introdução muito legal que conta basicamente da onde o Nathaniel tirou toda essa narrativa e toda essa história, porque ele trabalhava na alfândega, e aí ele, em um determinado momento, encontra essa letra escarlate e um pedaço da história, mas aí toda essa narrativa, toda essa história foi desenvolvida por ele e é muito legal. Eu, na verdade, só comprei esse livro porque ele é mencionado em um filme que eu adoro, que é o Easy A, em português é A Mentira, com a Emma Stone, e é muito, muito divertido também. E aí a gente retorna para aquela parte que eu estava falando sobre diversão. Às vezes a gente tá o tempo inteiro consumindo coisas, pensando na utilidade dessas coisas que a gente está consumindo, e a gente esquece que, na verdade, a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode pensar em maneiras em que a diversão e a produtividade estejam caminhando juntas, e a gente até pode mesclar isso dentro de um hobby. E, de novo, isso não é uma obrigação. Um hobby, ele precisa ser algo que a gente faz porque a gente gosta. Eu vou citar aqui uma pessoa que eu gosto muito, que eu me inspiro muito, que é a minha amiga Rafaela. Minha amiga Rafaela, eu acho que ela é a campeã olímpica das aulas experimentais. Ela faz aulas experimentais de absolutamente tudo. Eu já vi ela postando que ela foi para aula experimental de natação, de boxe, de funcional, enfim. Ela faz aulas experimentais e ela tenta novas práticas, e eu acho isso incrível. Principalmente porque, às vezes, a gente tá dentro dessa lógica de que a gente precisa fazer algo e que a gente precisa exercitar algo, e a gente quer, e eu inclusa, muito ser automaticamente muito bom naquilo que a gente faz. E um hobby, ele não necessariamente indica ou traz a ideia de que você precisa ser bom no que você tá fazendo. Um hobby é justamente o que você faz para aproveitar seu tempo e até para se divertir e para se aprimorar. Aliás, é o intuito desse vlog.
Eu decidi no fim do ano passado que eu gostaria de ficar boa em edição de vídeo, porque eu precisei fazer uma edição de vídeo no trabalho. E não é que ficou ruim, mas poderia ter ficado melhor. Ó, vamos fazer esse link de novo. Eu só desenvolvi esse interesse por edição porque eu estava conectada com algo dentro do trabalho. E é justamente isso que eu quero cortar. Mas, se for benéfico dentro do trabalho também, por que não? Esse bate-papo, ele vem muito da minha vontade também de contar pra vocês o que eu andei fazendo nesse tempo em que eu me senti entediada e que eu forçava o meu cérebro a pensar em coisas que eu poderia fazer pra sair desse limbo de ficar rolando a tela no celular, muito embora isso tenha sido boa parte do que eu fiz nas minhas férias. É a prática para que nas próximas férias, em julho, eu não volte para esse hábito. Que eu me torne uma pessoa um pouco mais curiosa, mais engajada e mais desenvolta na arte de fazer coisas novas pela primeira vez. Agora eu vou me arrumar para sair pro jantar de aniversário 2 dias antes, porque alguns familiares meus vão viajar no meio da semana que vem e eu não queria que essa comemoração, que essa pequena celebração passasse sem eles. Então, nós vamos fazer essa comemoração 2 dias antes, mas não vai dar azar. Não vai dar azar. Beijo. Eu já tinha parado de gravar, mas aí eu estava lendo de novo e eu me deparei com a palavra autocontemplativo e eu pensei que se encaixa completamente dentro desse momento que eu estou agora. Eu estou, de fato, autocontemplando tudo o que eu fiz no ano passado e tudo que eu posso fazer de melhor nesse ano, de modo que a minha experiência, porque tudo na vida é experiência, e se a gente encara as coisas dessa maneira, eu acho que a vida fica muito mais divertida e muito mais leve. Como é que eu posso fazer com que essas experiências me ajudem e enriqueçam o momento que eu estou agora, de modo que eu consiga viver a vida bem mais saudável e bem mais feliz do que foi no ano passado. E, de novo, eu acho que é importante abrir esse parêntese, porque eu não tô dizendo que o ano passado foi ruim, na verdade foi uma experiência muito, muito legal. Ter essa minha cabeça centrada 100% no trabalho de algum modo me ajudou. Eu descobri como ser uma boa profissional e agora eu só preciso encontrar uma balança para que eu também consiga equilibrar esses pratos de um modo mais sustentável, de todos os jeitos possíveis. De algum modo, todo mundo passa por isso. Eu só acho também que quando a gente aprende a experienciar tudo de uma maneira mais dosada, as coisas ficam bem mais saborosas de serem experienciadas. Posso tomar um pouquinho então? Pode tomar. Eu não tomei. Toma aqui. E deixa eu tomar, garota. Um pouquinho só. Dá um pouquinho. Deixa eu tomar. Você não deixou.
vlog, bom dia! Como vocês estão? Eu estou bem. Hoje é meu aniversário, hoje é dia 12 de janeiro. E nós estamos saindo agora para irmos pro Morumbi, porque a gente vai fazer o Morumbi Tour e a gente vai almoçar por lá. Oi, vlog. Ele tá fazendo uma gambiarra, que ele pegou uma garrafa com café e a garrafa não tá vedada, tá escorrendo, mas ele não consegue ir para São Paulo sem café. Na verdade, o Norton tem uma grande questão com ir para São Paulo de modo geral. E hoje ele tá indo só porque é meu aniversário mesmo. Eu tinha comentado que eu ia fazer o tour no sábado, porém, eu descobri que se eu fizesse esse tour no dia do meu aniversário, eu não pagaria. Então, eu achei melhor, já que o Norton tá de férias e eu ainda também, falta pouco pra eu voltar, eu achei melhor a gente ir pra lá na segunda. E vai ser muito legal, eu tenho certeza, porque eu adoro fazer esse tour. O Norton já fez também uma outra vez comigo. Eu já fiz acho que umas 4 ou 5 vezes. Uma delas, quando eu conheci o Nestor, que era um evento que eles estavam fazendo com os atletas que participaram da conquista da Copa do Brasil. Hoje eu vou voltar pro Morumbi de novo. O Norton tá aqui com a minha camisa do Nestor. Essa aqui é minha, mentira. É minha camisa do Nestor autografada. E eu que pedi autógrafo. Eu fui no tour do Morumbi, pedi autógrafo pra ele. E ela fica se fazendo, falando que é dela. É minha, é minha. Nós chegamos, já estamos no Morumbi, depois de 2 horas de estrada, 1h30 Uma hora e meia. de estrada. Estão procurando um Casares aqui. Vou conversar com ele. Conversar, sabe? A gente tá passando agora pela loja, eu vou mostrar pra vocês depois. Essa loja fica dentro do Morumbi. 1 é pouco, 2 é bom, 3 só São Paulo. Avisa, avisa. E aí aqui na loja a gente tem diversos artigos do São Paulo, que não necessariamente são da New Balance. A gente tem da Ação, que é a loja oficial também. Daqui mesmo, de dentro da loja, já dá pra ver o gramado. Aí você está andando tranquilamente. Você entra em qualquer vialinha de dentro do estádio e você se depara com isso. É o mais bonito do Brasil, gente. Não tem jeito. Gente, que é o mais bonito do Brasil.
da vesícula, umbilical e a inguinal. Aí deixar a inguinal para depois. Meu almoço de aniversário com essa vista. E com essa vista. Eu achei o meu dream job. Olha, vai aparecer bem aqui. Obrigada. A gente está aqui onde o ônibus normalmente vem, jogadores. Chegamos na calçada dos ídolos. Então a gente agora tá aqui no memorial. A gente consegue ver vários itens relacionados à maravilhosa história de São Paulo. Deixa eu ver se aqui tem escada. Não tem não. Tem uns daqui não. É nosso e tá pago. Um sol pra cada cabeça nesse lugar. E tem muitas cabeças. Bastante, pior que tem. Nosso atleta já no aquecimento. Vamos trazer mais 3 pontos pra casa, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos lá.
finalizado. Gente, esse lugar é maravilhoso, esse lugar é incrível. É o maior estádio do Brasil. Eu fico sempre emocionada quando eu saio daqui. Quando eu entro no gramado, pra mim é a parte mais linda, mais emocionante. Ela tava literalmente chorando. E toda vez eu faço isso, toda vez eu dou esse outburst sentimental. Ali, muito carinho e amor pro nosso presidente. Meu aniversário, finalizando desse jeitinho aqui, ó. Aniversário!